Muito bom dia, senhores deputados. Creio que estamos em condições, já temos quórum, podemos dar início à nossa reunião da Comissão de Saúde. Começamos hoje a reunião com uma audição ao Sindicato Independente dos Médicos e à Federação Nacional dos Médicos, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, para que todos tenhamos presentes, sendo o grupo requerente o PSD, abre esta audição e tem a primeira intervenção, seguida, depois de uma intervenção por parte do Sindicato Independente dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos, depois a ronda dos vários partidos e uma resposta conjunta. Temos ainda previsto uma segunda ronda, relembro só os tempos, são 4 minutos. Esta primeira intervenção, depois na sequência do requerente colocar as questões relativamente ao seu requerimento, uma intervenção de 4 minutos também por parte dos Sindicatos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos, Independente dos Médicos, peço desculpa não ter dito corretamente. O apelo que faço é necessariamente ao cumprimento dos tempos para a boa condução dos trabalhos e passava desde já a palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentado a si, os Srs. Deputados. Cumprimentar também e agradecer aqui a presença dos dois sindicatos aqui presentes. Indiretamente, à questão que nos conduz aqui é esta audição. Como bem sabem, há uma situação de ruptura no Centro Hospitalar de Setúbal e que, enfim, mereceu aquilo que pode ser entendido como um último grito de apelo por parte quer do diretor clínico e também de outros 87 profissionais de saúde, aos quais, de resto, enfim, muitos outros profissionais de saúde, até pelo país fora, demonstraram solidariedade, mas estes em concreto apresentaram a sua demissão. A primeira questão vai precisamente de encontro a esta situação, porque houve aqui um momento que, enfim, quase houve uma distorção da realidade, quando na audição que ocorreu, precisamente feita ao Dr. Nuno Fachadas, diretor clínico do Centro Hospitalar de Setúbal, e também ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do mesmo Centro Hospitalar, houve aqui um momento em que foi questionado se tinha ocorrido mesmo a demissão ou não dos profissionais de saúde, ou se era um género de uma moção, e eu vou sublinhar aqui a distorção da realidade em que estar a colocar esta pergunta, mas foi colocada por parte do Partido Socialista, e a segunda questão era também se eles estavam ou não em funções. Ora, sendo certo, como nós já ouvimos publicamente, que foi comunicada uma demissão, mas esta pergunta ocorreu, e isto foi efetivamente discutido, e também foi quase dado como que argumento que, afinal, mesmo havendo a demissão, o hospital continua em funções, porque os 87 profissionais estão a assumir as funções, como se quase que parece que o espírito de missão dos profissionais de saúde, depois de uma pandemia, fosse colocado em causa. Eu gostaria que, em primeiro lugar, pudesse ser aqui explicado as condições que ainda são vividas no Centro Hospitalar de Setúbal e que pudesse até ser explicado, porventura, à bancada do Partido Socialista e, consequentemente, ao Governo, porque estas perguntas são seguramente encomendadas pelo Governo, este caricato caso de realizar uma pergunta perante profissionais de saúde que têm um centro hospitalar em absoluta ruptura e que já tinham manifestado essa preocupação por diversas vezes, inclusive numa audição aqui no Parlamento, e que mesmo após apresentar a sua demissão, mantém em funcionamento um hospital naquelas condições. E confunde-se isto como algum ato de normalidade ou como se deve encarar como um ato de normalidade. É evidente que isto não é um ato de normalidade, é um ato de extremo esforço por parte dos profissionais de saúde. Ainda a segunda parte deste extremo esforço é, efetivamente, as condições que se vivem no hospital, se nos puderem ajudar aqui a transmitir essas condições no que diz respeito não apenas àquilo que é o problema genérico estrutural no Serviço Nacional de Saúde com a questão das próprias carreiras, mas também em particular no Centro Hospitalar de Setúbal, referente ao próprio espaço físico exíguo que o hospital tem e que está prometido há bastantes anos, uma obra que já foi inscrita no Orçamento de Estado várias vezes e que nunca é executada e que agora com esta demissão foi novamente anunciada a abertura do concurso internacional e perceber se de facto tem acompanhado a situação e se veem agora que ela de facto pode ir para a frente. E também
sobre aquilo que é o próprio orçamento que é atribuído ao próprio hospital em função da sua classificação, se esse orçamento, na forma como está, na classificação que o hospital tem, é adequado face à área de referência que o próprio hospital tem, que vai a vários concelhos do Distrito de Setúbal. Diga-se passagem que há algumas especialidades, como por exemplo no caso do Hospital do Otão, abrange todo o Distrito de Setúbal, inclusive, por exemplo, e portanto, se este orçamento de facto que é dado em função desta classificação permite que o hospital funcione com as condições financeiras que são necessárias. E por último, também a questão da própria rastreabilidade que neste momento ocorre, porque em virtude da pandemia é evidente que houve um esforço ainda maior sobre todos os profissionais de saúde e que levou a que, de facto, fosse focada houvesse um foco muito grande de recursos humanos no combate à pandemia e, consequentemente, um conjunto de outros atos de rastreabilidade de doenças não ocorreu. Significa que nós poderemos estar no futuro ainda a sofrer um futuro pico de problemas que foram originados ou que serão originados pelo facto de não ter havido a rastreabilidade que seria normal, que não ocorria no ano de pandemia, que levou a que, naturalmente, um conjunto de consultas, um conjunto de atos que permitem identificar doenças e tratá-las convenientemente não tenham ocorrido por força desta pandemia, e será que, de facto, isto não devia até merecer um esforço adicional, e em particular no Centro Hospitalar de Setúbal, esse esforço adicional não deveria apenas permitir recuperar, para terminar, Sr. Presidente, a situação que estava anteriormente, mas também recuperar a situação no que diz respeito àquilo que é a própria pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra, em primeiro lugar, ao Sindicato Independente dos Médicos para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Muito bom dia. Agradecer esta possibilidade, que é o exercício da democracia. Infelizmente não poderemos dizer o mesmo por parte de um Governo da República que continua a recusar-se a ouvir e a receber os sindicatos, e o principal problema é justamente esta tentativa de cercear a verdade, de ocultar a realidade, tem sido o apanágio daquilo que tem acontecido no Hospital de Setúbal. Quando temos um senhor diretor clínico que recusa perceber que faltar à verdade aos parlamentares é crime, neste momento houve 89 colegas que assumiram a sua demissão. Em vez de se preocupar em encontrar meios para resolver os problemas do Hospital de Setúbal, falta a verdade, omite a verdade e cria a maior das revoltas. Ficam a saber ainda hoje que na quarta-feira, hoje mesmo, os senhores diretores de serviço, os senhores diretores de unidade irão mais uma vez reafirmar o seu amor ao Hospital de Setúbal. Porque só se ama o Hospital de Setúbal quando se exige investimento. E o Sr. Presidente do Conselho de Administração, em vez de exigir investimento, falta à verdade. Tal como falta à verdade quando diz que está a contratar médicos. Para terem um exemplo muito objetivo. Serviço de obstetrícia, 11 pessoas. 9 a trabalhar porque 2 estão em incapacidade temporária. Foi contratada uma médica para o Hospital de Setúbal, obstetra, certo? Essa médica já era prestadora de serviço. A partir de dia 1 de novembro, há um médico que se reforma. Há mais um médico que, com menos de 55 anos, dos 9 restantes, que já pediu a rescisão do contrato. E, portanto, quando temos uma administração que tem este tipo de atuação, em vez de encontrar soluções para que esse hospital possa crescer e florescer, tenta fazer a mesma coisa que o Ministério da Saúde, propaganda. E, portanto, o meu apelo, senhores deputados, é que, em relação a esta matéria, façam um esforço no sentido de salvar o Hospital de Setúbal, porque não se salva o Hospital de Setúbal com falsidades. E, portanto, não há contratação de médicos, não há investimento. Eu tenho aqui presente o Dr. Bernardo Matias, que irá também fazer uma curtíssima intervenção em relação a esta matéria. Não há anestesiologistas. As equipas de urgência são cada vez mais dependentes das empresas de prestação de serviço e, portanto, não estamos nos melhores dos mundos. E, portanto, é necessário, não só para o SNS, mas para aquele hospital especificamente, verdade. É unicamente verdade, porque
Vai haver eleições só daqui a uns tempos, terão os senhores deputados a oportunidade depois eximirem argumentos. Mas a bem dos médicos, a bem da população de Setúbal, é necessário que isto possa ocorrer. Nós sabemos das dificuldades que existem em termos orçamentais, nós estamos a exigir para antes de ontem aquilo que é necessário. A única coisa que nós exigimos é verdade. Portanto, a atitude patriótica dos responsáveis, que aliás foi secundada por 200 dos 267 trabalhadores daquele hospital, não pode ser ocultada com falta de verdade. Portanto, é esse o nosso apelo e é essa a nossa vontade e a disponibilidade para contribuir para a solução. Muito obrigado. Passo então a palavra à Federação Nacional dos Médicos. Eu chamo-me João Proença e sou vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos e presidente dos sindicatos médicos na Zona Sul. É evidente que o problema do Hospital de Setúbal é um problema idêntico a qualquer hospital desta zona, porque o Serviço Nacional de Saúde enferma dos mesmos problemas por falta de planificação, de negociação de carreiras, de previsão do que vai acontecer no futuro, de ampliação de obras, apesar de tudo já ter sido feito, concretizado e apoiado. Eu acho que aqui, até no ano passado, a Assembleia da República aprovou um plano de obras que nunca foi concretizado. O que se passa no Hospital de Setúbal pode ser igual ao que se passa no Vila Franca de Xira, no Hospital Egas Muniz. Existe, de facto, uma falta de planeamento e incapacidade desastrosa de conseguir resolver o problema dos recursos humanos em todas as especialidades que são básicas: medicina, anestesia, cirurgia, pediatria e ginecologia. Nós temos tido um envelhecimento claro da classe, a motivação das pessoas no trabalho tem diminuído porque não há valorização da carreira e muito menos modificações da remuneração. A questão que se põe de mercado, como toda a gente diz, é que o mercado dos serviços públicos está completamente desfavorecido, com facilidade. É mais fácil ganhar num fim de semana pelas empresas de trabalho temporário do que ganhar um mês inteiro num serviço. Essa é uma das razões porque os hospitais centrais de Lisboa, e nomeadamente da Província de Setúbal, não têm radiologista a partir da meia-noite ou das 8 horas da manhã, utilizando sempre as empresas. Os problemas que se põem com a urgência têm a ver com a desgraça da planificação dos cuidados primários de saúde, em que as pessoas não têm possibilidade de recorrer aos cuidados primários, recorrem à urgência, que é muito incapaz de dar resposta pelo espaço físico e pela sua organização. As empresas de trabalho temporário contratam pessoas que nem os chefes de equipação sabem quem são, cada um recebe o seu preço e é uma situação verdadeiramente catastrófica. Isto é, eu sou chefe de equipa e ganho 20 euros à hora e há pessoas que lá estão a trabalhar pelas empresas que ganham 30, 40, 50, criando um problema de divisão e impossibilidade multidisciplinar de dar acesso e de resolver problemas médicos. Com isto, é evidente que toda a gente que se forma naquele hospital, com a reforma por causa do envelhecimento da classe médica como da população em geral, as pessoas que lá se formam saem. Portanto, neste momento, o hospital vive à custa de tarefeiros externos, que assegura parte do tempo e que cria problemas gravíssimos na relação pessoal, na qualidade, e isso faz com que os médicos, a direção médica, como nós exigimos no FNAM, que a direção médica seja eleita com um contrato de programa, apresentou a sua demissão, mas continua trabalhando, é mais um método, mais uma posição política de dizer que está tudo mal, que é preciso mudar. Mas o que nós temos que dizer é que isto que se passa em Setúbal passa-se no Egas Muniz, passa-se no hospital de gestão privada como no Hospital de Cascais, porque não há uma previsão e uma valorização da carreira, das remunerações e do apoio às equipas pluridisciplinares para formar escolas médicas. Neste momento tudo funciona com empresas que fazem o que querem dos serviços públicos e com facilidade conseguem contratar pelos contratos individuais de trabalho pessoas mais qualificadas para sair dos hospitais públicos. Estamos à beira, no Hospital de Setúbal, como do Egas Muniz, à beira de uma bancarrota, de facto, em relação aos serviços públicos de saúde. Neste momento, o Hospital Egas Muniz ou Garcia de Horta envia staffs inteiros para serem operados nos hospitais privados, tanto Celisa como o SAMS,
porque não tem anestesistas, como acontece também no Garcia de Horta e muito mais no Hospital de Setúbal, para dar resposta à atividade programada. Portanto, 80% da atividade programada das cirurgias das zonas do Hospital de Setúbal são para ser enviados para os hospitais privados. Portanto, isto é uma catástrofe e um dispêndio de dinheiro que não resolve problema absolutamente nenhum. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu queria depois fazer chegar à Comissão aquilo que eu afirmei em relação aos diretores de serviço, o que eles assinaram. Os médicos abaixo signatários, com cargos de direção no Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, partilham a sua apreensão sobre os motivos que presidiram à tomada de posição do Sr. Diretor Clínico Dr. Nuno Fachada, do qual tomaram conhecimento por via institucional através do documento que se anexa, pelo que se associam ao pedido de demissão do Sr. Diretor Clínico. Para além disso, hoje mesmo e individualmente vão fazer estas... Eu vou fazer chegar isto à Comissão. Muito obrigada. É só para ter a oportunidade depois de intervir novamente. Eu peço imensa desculpa, eu cometi um lapso, não apresentei quem estava aqui connosco e eu peço imensa desculpa aos nossos convidados. Faço neste momento do Sindicato Independente dos Médicos o Dr. Jorge Roque da Cunha, a Dra. Maria João Tiago, o Dr. Bernardo Matias, está ali, muito bem, e da Federação Nacional dos Médicos, o Dr. Noel Carrilho e o Dr. João Proença. Eu peço imensa desculpa por este lapso da minha parte. Passamos então agora à ronda por parte dos grupos parlamentares e dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Tem 4 minutos. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, caros convidados. Bom, o Hospital de Setúbal, que serve aproximadamente 230 mil habitantes na Península de Setúbal, tem problemas de funcionamento que todos conhecemos. E há uma coisa que não temos dúvidas, é que estes problemas de funcionamento têm que ser atendidos, e há outra coisa também que não temos dúvidas, é que o desinvestimento que o Serviço Nacional de Saúde e, em particular, que o Hospital de Setúbal esteve sujeito durante os anos de governação da direita, tem vindo a ser recuperado e ainda não foi totalmente restabelecido. Apesar disso, a curva de desinvestimento foi contrariada e houve um aumento claro no investimento, quer deste hospital, quer do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, tivemos na semana passada aqui a administração e o Dr. Nuno Fachada que nos puderam dar conta também das suas preocupações. Percebemos e confirmamos aquilo que já todos também sabemos, que este hospital tem 2 tipos de problemas, quer do ponto de vista das infraestruturas, quer do ponto de vista dos recursos humanos, em particular nas infraestruturas, com os espaços desadequados, insuficientes, com o número insuficiente de gabinetes médicos, mas também sabemos que há um projeto de expansão e que já existe, já foi lançado o concurso público para a construção deste novo edifício, no valor de 13,5 milhões de euros e com um prazo de execução de 540 dias. E, portanto, a expectativa é que este concurso público esteja finalizado até ao fim deste ano. Do ponto de vista dos recursos humanos, ao longo dos últimos anos tem vindo a existir um investimento em todo o Serviço Nacional de Saúde, também aqui no Hospital de Setúbal, e pudemos, a semana passada, também foi-nos dado conta de que o número de profissionais que entrou neste centro hospitalar desde 2016, desde que existe este governo do Partido Socialista suportado ou apoiado pelos tantos partidos à esquerda, que o número de profissionais que entrou no hospital foi quase o dobro daqueles que entraram nos 10 anos anteriores. E, portanto, quando se fala em salvar o hospital, essa é uma preocupação que nos deve mobilizar a todos, mas quando se fala em salvar o hospital e salvar o Serviço Nacional de Saúde, também nos deve preocupar a questão de não permitir que o Serviço Nacional de Saúde seja canibalizado por instituições privadas, que têm o seu direito a fazer o seu trabalho, mas não à custa dos serviços públicos. Mas, do ponto de vista dos recursos, e porque essa é uma questão que nos preocupa bastante, a administração do hospital, na semana passada, referiu que consegue contratar profissionais de todo o tipo, desde que tenha recursos financeiros, e o que nos disse foi que vai tendo, mais cedo ou mais tarde, mas vai tendo, mas que não consegue contratar médicos porque neste caso o mercado não está a funcionar. Esta é uma preocupação que nos tem vindo a ser chegada por todas as administrações dos hospitais e de todo o país. É que não há profissionais em número suficiente para serem contratados e, portanto, as questões que eu gostava de colocar era de que forma é que nós podemos resolver este problema.
É óbvio que existe uma questão de valorização das carreiras, estamos de acordo, mas temos algumas dúvidas de que isto possa ser feito numa lógica puramente concorrencial com os serviços de saúde privados. E, portanto, gostava de saber qual é a vossa opinião relativamente à dedicação exclusiva dos médicos ao Serviço Nacional de Saúde. Há algumas propostas que vão surgir no espaço público a propósito de uma possível fidelização dos médicos que são formados pelas escolas públicas a prestarem serviço no Serviço Nacional de Saúde. Se a solução passa por formar mais médicos e abrir mais vagas de especialidade, coisa que a Ordem dos Médicos ao longo dos últimos anos se tem mostrado também bastante indisponível. E já agora também, se tem alguma coisa a dizer relativamente ao papel e à forma como a Ordem dos Médicos tem vindo a fazer parte do trabalho dos sindicatos, muitas vezes com algumas atuações de política partidária, e se isso vos merece algum tipo de consideração, mas no fundo aquilo que nos preocupa é como é que nós conseguimos resolver este problema que existe neste momento no Serviço Nacional de Saúde e que existe no Centro Hospitalar de Setúbal, de que não é possível, apesar de serem abertos concursos, apesar de serem colocados recursos financeiros à disposição das administrações, que não está a ser possível contratar mais médicos, tal como não é possível nos outros hospitais da Península de Setúbal. No caso do Hospital Garcia da Horta, por exemplo, que é um outro caso que conhecemos bastante bem, e, portanto, gostávamos de saber também a vossa opinião sobre estes temas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a FNAM e o CIM e agradecer a presença aqui. Começar por aproveitar a vossa presença para, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, manifestar o enorme reconhecimento pelo trabalho dos profissionais de saúde, tanto os trabalhadores médicos como todos os outros profissionais, vários grupos profissionais que constituem o Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia. E dizer que estamos muito convictos que este reconhecimento não é só do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é certamente de todo o país, provavelmente com exceção do Governo. Efetivamente, o país reconhece que os profissionais do SNS estiveram mais do que à altura da situação dificílima da pandemia, mas eu acho que nós também devemos reconhecer que o Governo não tem estado à altura do reconhecimento que devia aos profissionais. Já não estou a falar só de um subsídio de risco completamente iníquo e que não chegou a quase ninguém, nem daquela ideia, enfim, pioneira de reconhecer os profissionais de saúde através da final de uma Liga dos Campeões. Já não estou só a falar disso. Estou a falar do facto de, depois de 1 ano e meio, em que realmente os profissionais foram fundamentais para o SNS, não haver nenhum tipo de abertura para a revisão de carreiras, para a melhoria das condições de trabalho, para a revalorização remuneratória, salarial, para incluir agora, por exemplo, a exclusividade com os devidos incentivos, etc., não tem havido, efetivamente, abertura, pelo que nós percebemos, e duas consequências disso são não só já as greves marcadas, mas também as situações que têm vindo à luz do dia nos vários centros hospitalares de norte a sul do país. Nós estamos a falar do Centro Hospitalar de Setúbal, mas, ao mesmo tempo que aconteceram estas situações no Centro Hospitalar de Setúbal, soubemos das situações no Egas Muniz, soubemos das situações em Leiria, soubemos das situações no Algarve, etc. E, portanto, não é uma situação, infelizmente, nem pontual, nem regional. Parece ser mais transversal. E, portanto, quando é uma situação transversal, importa, pelo menos na nossa perspectiva, perceber as razões de fundo. Nós, já aqui foi dito, tivemos a oportunidade de, já na semana passada, ouvir tanto a administração como o Sr. Diretor Clínico de Missionário do Hospital de Setúbal. E o Sr. Diretor Clínico de Missionário dizia que, desde há algum tempo a esta parte, por exemplo, esta incapacidade de contratar profissionais e o subfinanciamento crónico do Hospital de Setúbal, do Centro Hospitalar de Setúbal, já levou à perda de idoneidade em oncologia, em oftalmologia, e que isto levou à perda de internos que já estavam a fazer a sua formação, e, portanto, isto só pode agravar o problema, não é? É um ciclo vicioso que só pode agravar o problema. E também disse algo muito exemplificativo da situação que se vive ali, que é, por exemplo, o gasto com as ressonâncias magnéticas ao exterior custam mais do que a aquisição de uma máquina.
Portanto, há efetivamente falta de investimento e há efetivamente falta de contratação e de criação de condições para a fixação de profissionais. E por isso, aquilo que eu gostava de perguntar, sendo representantes dos trabalhadores médicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde, era o que é que acham que é necessário para fixar profissionais, porque é disso que se está a tratar, ou seja, há profissionais que são formados no Serviço Nacional de Saúde e depois não querem ficar. E hão de ter razões para isso. E, portanto, é preciso intervir nessas razões. E era isso que eu gostava de perguntar. O que é preciso fazer para fixar profissionais? E a segunda, e para terminar, Sr. Presidente, certamente já tiveram a oportunidade de olhar para a proposta que o Governo apresentou do Orçamento do Estado para 2022, se acham que as propostas que lá estão, nomeadamente aquela proposta de compensar as 500 horas de trabalho extraordinário ou mais de 500 horas de trabalho extraordinário em urgências, se resolvem minimamente o problema que está colocado em cima da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco agora à consideração dos senhores deputados se vêem inconveniente, sendo agora a vez do grupo parlamentar do PCP, que eu possa fazer a intervenção neste momento. Muito obrigada, senhores deputados. Então agora, em nome do PCP, eu gostaria também de cumprimentar os representantes do CIM, da Federação Nacional dos Médicos. A situação do Centro Hospitalar de Setúbal é uma situação que nos preocupa bastante, que temos vindo a acompanhar e que temos procurado intervir sobre ela para que sejam de facto implementadas soluções que permitam ultrapassar as dificuldades hoje existentes. Nós identificámos, para além das questões, aliás, as questões da carência dos profissionais de saúde é de facto uma questão muito significativa e tivemos inclusivamente nas audições com o Sr. Diretor Clínico exemplos muito concretos que foram aqui partilhados na Comissão de Saúde do que é que significa e os impactos que tem tido não só o não se conseguir fixar médicos neste centro hospitalar, mas inclusivamente a saída de muitos profissionais para grupos privados, o fato da inexistência ou obsolescência dos equipamentos que não garante condições de trabalho, e isso leva também a que muitos profissionais de saúde optem por encontrar outras soluções para o seu desempenho profissional, e eu creio que temos de facto aqui uma questão grossa e que existe de facto medidas concretas para as ultrapassar. Quando nós falamos de medidas é preciso de facto opções políticas, porque alternativas e diferentes daquilo que tem sido adotado até agora. Porque nós há muito temos vindo a alertar para a questão das carreiras, temos vindo a alertar para a questão da valorização das remunerações, temos vindo a colocar em cima da mesa a questão da implementação do regime de dedicação exclusiva. E até ao momento não houve vontade política por parte do Governo para avançar neste sentido. E nós consideramos que é absolutamente fundamental para valorizar os profissionais, e que valorizamos muito todo o empenho e o trabalho que foi desenvolvido ao longo de anos, mas que nestes últimos ano e meio, podemos dizer, momento da epidemia, ficou muito claro aquilo que é a intervenção e este reconhecimento que é justo e legítimo, mas que tem que ter tradução no plano dos seus direitos, no plano das suas carreiras, das suas remunerações. Este é um aspecto que para nós é fundamental. A outra questão que gostaria aqui de colocar prende-se com o financiamento. Sabemos que o Centro Hospitalar de Setúbal é um hospital que tem um elevado nível de diferenciação e o financiamento que hoje tem não corresponde a esse nível de diferenciação, estando claramente subfinanciado. E temos proposto, aliás, inclusivamente entregámos um projeto de resolução na Assembleia da República, quer para a questão dos profissionais, quer para a questão do financiamento, quer para a questão da necessidade de não só manter, mas reforçar a capacidade dos serviços e valências do centro hospitalar, mas um dos aspectos que nós colocávamos era, de facto, a necessidade da reclassificação deste centro hospitalar para que o seu financiamento pudesse se adequar àquele que é o nível
nível de diferenciação e de complexidade do hospital. E depois uma última questão que se prende com as instalações. Foi por nossa iniciativa que o Orçamento de Estado para 2021 contém uma transferência de verbas para este centro hospitalar que permite a ampliação do Hospital de São Bernardo. Isto é fundamental que seja concretizado. A aprovação desta proposta permitiu o desbloqueamento do processo, mas agora é preciso de facto que seja acelerado, concretizado, cumprido naturalmente a legislação do nosso país em termos de contratação pública, mas que naturalmente que seja um processo que ande. As questões de financiamento, as questões das instalações e de investimento nos equipamentos e a questão dos profissionais de saúde são questões fundamentais. E por isso a questão, para terminar, e que eu gostaria de colocar, era de perguntar-vos, na vossa opinião, de facto, o que é que consideram e o que é que defendem para que se consiga valorizar efetivamente os profissionais, para que os profissionais optem por desempenhar funções no Serviço Nacional de Saúde e assegurar naturalmente a capacidade por parte dos serviços e valências do Centro Hospitalar de Setúbal. Bom, terminei a minha intervenção. Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Miguel Arrobas. Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os representantes da FNAM e do CIM, dizer que foi com muita atenção que ouvi o Dr. Jorge Roque da Cunha e o Dr. João Proença. De facto, elucidaram e trouxeram aqui para a discussão alguns daqueles que são os problemas prementes, nomeadamente na classe médica, e sendo a classe médica fundamental para a organização e o bom funcionamento dos hospitais, obviamente que temos aqui problemas graves que temos que resolver e é por isso que me congratulo pela vossa presença, porque daí virão, ou esperemos virem, questões para debate. De facto, estes problemas não são de hoje, focamos aqui hoje no Centro Hospitalar de Setúbal, mas quase diariamente temos assistido a notícias de questões idênticas noutros centros hospitalares, em centros de saúde, um pouco por todo o país, já aqui foram enumerados alguns deles, aquilo que eu quero realçar é que aquilo que o Dr. Jorge Roque da Cunha até referiu ao dizer que falta investimento em infraestruturas. Nós ainda há uma semana tivemos aqui na audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal e do Diretor Clínico, falaram desse investimento, falaram inclusivamente da contratação entre 2015, 2016 e 2021, que nunca foram contratados tantos profissionais, não só médicos, mas os restantes profissionais. Enfim, gostaria de saber, de facto, que números são esses e que diferença têm feito esses números. Ainda há pouco tempo foram anunciados 10 médicos para o Centro Hospitalar de Setúbal. Achamos que é claramente um remendo, não é uma solução. Mas, no nosso entender, os médicos são aqueles que, enfim, que haja ou não haja dinheiro, haja ou não haja investimentos, sem médicos não há saúde, sem enfermeiros não há saúde, e portanto aqui um investimento em infraestruturas e equipamentos, mas o investimento também na classe médica, com a reclassificação de carreiras, com a remuneração dos médicos e também a pontos que eu acho que é fundamental também tocar, que é a própria formação de médicos. Não esquecermos que referimos sempre que há falta de médicos, mas os médicos saem das universidades, e ainda há pouco saiu a primeira universidade privada com o curso de Medicina, a Universidade Católica. Pergunto se isto pode ser mais uma ajuda, mais uma luz ao fundo do túnel para resolver nomeadamente a questão dos médicos. Como é que, no vosso entender, o que é que falta para conseguirmos condições de atratividade que fixe, de facto, os médicos ao Serviço Nacional de Saúde, aos hospitais públicos, que não se vejam obrigados a sair para os hospitais privados. E por último,
que comentários, nomeadamente na parte mais relativa à classe médica, que comentários podem ter aqui à proposta do Orçamento de Estado que está agora em discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho indicação que o Grupo Parlamentar do PAN e o deputado único representante do Chega não irão intervir. Tenho indicação que a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, pretende intervir. Tem 1 minuto, senhora deputada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quero cumprimentar todos os deputados presentes e deputadas e também a delegação do Sindicato Independente dos Médicos e da Federação Nacional de Médicos, a quem agradeço obviamente a presença. Infelizmente este tema não é novo. São conhecidas as dificuldades no acesso à saúde no distrito de Setúbal e é evidente a falta de investimento no Centro Hospitalar de Setúbal em particular, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível dos recursos humanos. Atualmente a situação é bastante preocupante. Os profissionais têm alertado para uma situação de ruptura total em diversos serviços, como a obstetrícia, a ginecologia e a oncologia, pelo que gostaria de vos perguntar se sabem se existem serviços de Centro Hospitalar de Setúbal em risco de fechar, se têm ideia do número de profissionais que seria necessário contratar e para que especialidades para garantir a qualidade dos serviços de saúde prestados e, por fim, aproveito a oportunidade para vos perguntar, na vossa opinião, que medidas devem ser implementadas para garantir a fixação de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Era isto, obrigada. Muito obrigado. Terminando as intervenções da primeira ronda, passo então a palavra aos nossos convidados. Informo que este tempo de resposta é o tempo equivalente das perguntas dos grupos parlamentares e dos senhores deputados. Será de 17 minutos para cada um e começo, dou a palavra ao Dr. Jorge Roque da Cunha. Muitíssimo obrigado mais uma vez, reafirmo todo o gosto que os sindicatos médicos, eu estou a falar também, enfim, permitam-me também da FNAM, os sindicatos médicos são sindicatos de acordos. Nós orgulhamos-nos de ter assinado 36 acordos desde a nossa fundação. A perturbação no Serviço Nacional de Saúde é tudo menos aquilo que nos interessa. Governos da República, governos regionais, parcerias público-privadas, Santa Casa Misericórdia de Lisboa, Ministério da Defesa, nós queremos acordos. E, portanto, a primeira pergunta e a questão essencial, retomar a contratação coletiva, que é tão cara a este governo e aos partidos que a apoiam. E é muito simples, constituição de uma mesa negocial com o Ministério da Saúde, a Administração Pública e o Ministério das Finanças, como tem sido em todos os governos. Todos os governos, só com este governo, com a Sra. Ministra da Saúde, é que isso não é possível. E aí o governo irá cumprir. Nós assinámos um acordo em 2012, em que ficou claríssimo, foi um acordo que, enfim, com algumas coisas boas, outras coisas menos boas, que em 2014 iniciaríamos esse processo. É fundamental negociarmos uma grelha salarial. E que não é uma grelha salarial com retroativos a 10 anos. É uma grelha salarial que nós estamos disponíveis a discuti-la com detalhe ao longo do tempo. E eu assumo isto perante os meus colegas que acham que devia haver quase uma revolução na saúde para isso se resolver. É muito simples. E permita-me, Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que eu, enfim, aprendi a respeitar desde o seu tempo no movimento associativo, eu espero que nós cheguemos ao momento em que criemos um regime no nosso país onde obriguemos todos os engenheiros e todos os médicos formados no ensino público a irem para fazer trabalho comunitário onde o governo, de uma forma ditatorial, indique, portanto, com cláusulas de permanência. Esperemos que nós cheguemos aí. E quando nós falamos em canibalização, nunca como hoje, eu afirmo isso, o Serviço Nacional de Saúde está a transferir recursos para os privados, de responsabilidade deste governo. 140 milhões de euros de prestadores de serviço privados. Dezenas de milhões de euros, como o Dr. João Proença falou, SIGIC, privados. A ressonância magnética, privados. Portanto, o Hospital das Gambelas, no Algarve, 5 milhões de euros que todos os anos privados. Portanto,
eu peço particularmente aos senhores deputados do Partido Socialista, encarecidamente, que junto à senhora Ministra da Saúde, digam, há aqui meios, há aqui capacidades e há disponibilidade para nós encontrarmos aqui soluções. Porque dizer que se resolve, que nunca se contrataram tantos médicos, Sr. Deputado, eu convido, quer vir comigo a Castelo Branco, quer vir comigo à Guarda, quer vir comigo a Santarém, quer vir comigo hoje ao Hospital de São José, quer vir comigo ao Hospital de Santa Maria, ver quem é que está neste momento a fazer no serviço de urgência, quem é que está no serviço de obstetrícia. E eu desde já peço ao Dr. Bernardo, que é anestesiologista do Hospital de Setúbal, que explique. E ele conseguiu ficar lá, porque é um patriota. O doutor, todos os diretores de serviço que se demitiram, e eu quando digo que se demitiram, mas continuam a trabalhar, porque enquanto não forem substituídos, eles continuam a trabalhar. Portanto, é um grito de alma. Eu peço, neste momento da discussão do Orçamento de Estado, façam um descontozinho à TAP, tirem ali uns pauzinhos, quem sou eu para permitir sugerir esse tipo, mas que não façam propaganda e combate político em relação a esta matéria. E já agora, em relação às especialidades, sabe quem é que estabelece as especialidades nos serviços? É o Governo. É o Governo que o estabelece. Mais nada. Quem estabelece os números clausos é o Governo. Haja a coragem de fazer isso. E haja a coragem também, já agora, Sr. Deputado, se me permite, de fazer concursos de assistente graduados sénior. Reformaram cerca de 1.200 assistentes graduados sénior. Contrataram-se 300. Os serviços não estão totalmente decapitados. E, portanto, tenha essa coragem de apoiar os nossos orientadores de formação. Não recebem €1. Os orientadores de formação não recebem €1, não têm apoio para formação em qualquer uma das áreas. Portanto, sai-lhes do pelo, bem como a formação dos internos. Eu peço ao anestesiologista, Dr. Bernardo, que possa, muito brevemente, depois o Dr. Hugo, da Medicina Interna, iria intervir. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente e de explicar os motivos. Portanto, eu sou, como o Dr. Roque da Cunha disse, eu sou anestesiologista, sou recém-especialista, acabei o meu internato em dezembro do ano passado e fiquei colocado no Centro Hospitalar de Setúbal. As falhas do hospital já foram por diversas vezes apontadas, mas queria só falar da perspectiva, porque é sempre um serviço que está sempre muito em foco. Nós, neste momento, no serviço de anestesiologia, temos 15 especialistas, dos quais apenas 8 estão a trabalhar no momento por baixas, por licença de parentalidade, e para o serviço ter a atividade que deveria ter, que não se cinge apenas aos blocos operatórios, isso é sempre aqui, foi aqui focado ainda a semana passada, que neste momento apenas é possível ter 50% das salas de bloco operatório abertas por insuficiência de anestesiologistas, mas não é apenas essa área de atuação, falamos também de apoio a meios complementares de diagnóstico, da gastroenterologia, da pneumologia, a própria dor aguda pós-operatória, e há uma série de áreas do hospital que não se desenvolvem por falta destes profissionais. Não apenas é importante a parte assistencial, mas também a parte formativa. E relembro que, por exemplo, quando eu entrei em 2015 para o meu internato, o meu serviço formava 2 internos de formação específica e neste momento forma apenas um, por insuficiência de valências do hospital e por insuficiência de recursos humanos do serviço. E é também disso que falamos, quando falamos do que é possível para aumentar as vagas de formação específica, não é suficiente apenas falar da abertura das mesmas, temos que fixar profissionais, porque lembrem-se que a carreira médica pressupõe que para haver internos tem que haver orientadores. Pronto. E porquê é que eu fiquei no meu serviço? Fiquei em primeiro lugar pela minha direção de serviço, que me deu a possibilidade de me formar e que me apresentou projetos e que me permite diferenciação técnica num hospital distrital que se calhar teria menos oportunidades num hospital central. Fiquei também por um instrumento que já existe, que são os contratos com vagas carenciadas, que eu tenho e que, na minha opinião, deveriam ser alargados. Por exemplo, no meu serviço, nos últimos 3 anos, conseguimos fixar 5 pessoas nessas condições. E seria importante também haver a revisão das carreiras médicas, como aqui já foi falado, porque apesar dos contratos de vagas carenciadas serem excelentes, isso cria, para todos os efeitos, um diferencial dos profissionais que já estavam contratados e já se encontravam no hospital.
A importância da contratação dos médicos passa também por vos dar conta que eu, por exemplo, fiquei, mas o meu trabalho quase todos os meses cinge-se quase exclusivamente à realização de trabalho em serviço de urgência. Eu faço todos os meses entre 8 a 10 turnos de urgências de 24 horas por insuficiência de profissionais e isso certamente depois impossibilita que toda uma série de outras atividades sejam desenvolvidas pelo serviço. E na minha perspectiva, a carga de urgências e a carga das horas extra, como se falava há pouco, que isso acarreta, é uma das principais razões que leva a que as pessoas saiam do SNS. E insistirem que as pessoas façam 250, 500 horas extra, não só é ilegal, como vai levar a uma ainda maior exaustão dos profissionais que ainda estão no SNS e vai empurrá-los para a porta de saída. Fixar médicos também é criar condições dignas para que eles consigam trabalhar em um ambiente de trabalho saudável e queria só aqui ressalvar e sobretudo na sequência da vinda daqui do Conselho de Administração do Hospital de Setúbal, que foi no Hospital de Setúbal que houve uma agressão a uma médica e que houve um comunicado do Conselho de Administração que disse que isso eram riscos inerentes à profissão e pensem o que é que isso afeta na vontade das pessoas ficarem colocadas no Serviço Nacional de Saúde e em particular no Centro Hospitalar de Setúbal. E, sobretudo, aquilo que leva a que os médicos fiquem é uma perspectiva de futuro e condições dignas de trabalho e é, no fundo, por isso que estamos todos aqui a lutar hoje. Obrigado. Muito obrigada. Tenho aqui a indicação que ainda da parte do CIM estará o Dr. Hugo Viegas por videoconferência. Tem a palavra. Eu estou de serviço de urgência, estou de seguida e por isso é que não foi possível estar presente hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Eu faço trabalho neste serviço de urgência há cerca de 7, 8 anos e nas últimas 2 semanas fiz 5 turnos, alguns como chefe de equipa. E vocês perceberem, o serviço de urgência é um serviço médico-cirúrgico que tem uma afluência diária mínima de 250 doentes com características especiais, porque é dividido por 3 áreas em 2 edifícios separados. Ou seja, por um lado tem os balcões, clínica geral, medicina interna, ortopedia e cirurgia, uma sala de diretos dos doentes mais complexos e graves, que está ao nosso cargo, e ainda tem a reanimação e toda esta área não Covid. Do outro lado da estrada tem outra área que é o ADR respiratório. Felizmente, e até chegar a gripe, está mais calmo neste momento, mas temos de atravessar a estrada quando é necessário prestar apoio. E além disso, ainda temos um internamento de curta duração, um internamento dos doentes que não têm vagas na enfermaria, que tem cerca de 30 a 40 doentes, sempre com uma lotação de 200% com os doentes no corredor, enquanto aguardam as vagas. Ou seja, no ADR temos internamento do lado ADR, reanimação do lado ADR, do respiratório, e reanimação mais internamento deste lado. É importante pensar que isto é o conceito de normalidade e quando o Conselho de Administração fala que está tudo a funcionar normalmente, não podemos dizer que não é verdade. A questão é que o normal é disfuncional, o normal é caótico e já decorre anos de evolução e não há solução credível. Ou seja, este edifício novo está prometido há muito tempo, e continuamos a ter uns serviços centrais no hospital, a população não tem alternativa, a nossa população aumentou e mesmo quando foi desenhado esse edifício, se calhar depois vai ter de ser expandido. É uma primeira fase, é preciso ter essa noção. Nestes 5 turnos que eu realizei, apenas um deles tinha as condições, tinha os médicos mínimos de acordo com os critérios da Ordem dos Médicos. E mesmo assim, estes não contavam com os doentes que estavam internados nos SOs. Não estão contabilizados por esse conceito. Tínhamos nem sempre destes médicos, apesar de tudo, eram internistas de medicina interna. Ou seja, são internos do último ano e muitas vezes nem do último ano e muitas vezes são os prestadores de serviço que são especialmente eficazes clinicamente, mas que não tomam grandes decisões, não têm a responsabilidade de gestão e que não dá para gerir um serviço de urgência baseado neste tipo de colegas. A normalidade apenas quer dizer que não há erros grosseiros, não há incidentes graves, não há verdade é que não há, mas não é por desmérito da equipa. Aliás, é graças à equipa clínica, médicos e enfermeiros, que duplicam, triplicam o trabalho, então em vários sítios ao mesmo tempo,
temos de estar no ADR, a dar apoio ao ADR e ao mesmo tempo no SO ou na reanimação deste lado, muitas vezes a correr de um lado para o outro. É preciso desfiar o serviço de urgência e ver doentes. Portanto, o chefe de equipa não tem apenas uma gestão de todos os doentes, mas tem mesmo de assumir doentes e ver doentes, porque senão os doentes não são vistos e os tempos de espera aumentam e os cuidados dos doentes, que é o mais importante, são prejudicados. Portanto, isto leva a uma exaustão e a um burnout. Claro que as pessoas abandonam, nem que seja quando chegam à idade da reforma, e a situação está pior agora. Claro que está pior quando a população aumentou, pior pelo Covid, mas nós estamos cansados e fartos que isto continue assim, não há esperança e é frustrante acima de tudo. Claro que é importante a contratação de recursos humanos, mas a verdade é que os médicos que são contratados são médicos que muitas vezes já trabalham no hospital, são prestadores de serviço que são contratados para o quadro. Ok, mas primeiro que isso aconteça, a maior parte dos prestadores de serviço não dão disponibilidades, que entendem, portanto não têm qualquer vínculo, não têm que ter uma hora a camisola. E, portanto, escolhem os dias que estão melhores, apesar de tudo. Portanto, é importante investir nos recursos humanos e nas condições físicas para trabalhar. Claro que só assim é que é importante. O que realmente importa que são os cuidados e a qualidade da prestação de cuidados aos nossos doentes da área de Setúbal. Não podemos também esquecer da formação e na gestão do serviço de urgência, nomeadamente a contratação destes colegas de prestação de serviço que demora meses e que não é fácil. E, portanto, também ouvir os profissionais, porque esse profissional que está a ser planeado não nos têm ouvido. Ou seja, não foi, no início foi desenhado de acordo, mas isto foi há vários anos. Investir no Hospital de Setúbal como um todo também é aumentar a graduação para urgência polivalente. Isso permitiria a outras especialidades apoiarem mais o serviço de urgência e verem doentes, terem balcão próprio e não apenas consultores, aliviar um pouco o trabalho de quem lá está, aumentar as vagas de internamento, porque podemos drenar os doentes que estão no serviço de urgência, nos internamentos. Claro que um edifício que está subdimensionado não vai conseguir solucionar, portanto é uma primeira fase, é preciso mais. E é preciso que compreendam que este grito dos colegas que se demitiram é uma manifestação do sentimento de frustração, que não estamos bem, e toda a gente declara que está tudo a funcionar na normalidade. O que a gente pede são recursos, são as contratações anunciadas que já estavam planeadas, que reforçam as áreas necessárias, mas não se notam no serviço de urgência, notam-se no resto do hospital, e o serviço de urgência é a porta de entrada e é onde estão os doentes mais frágeis. É frustrante ter colegas internos mais novos a comentar que é horrível trabalhar na urgência. E não era horrível trabalhar na urgência, era o melhor momento para aprender. E que sentem que não conseguem prestar o serviço ao doente e não conseguem verdadeiramente viver a sua vocação. É um bocadinho frustrante para todos. E é isso que tem sido a nossa revolta atualmente. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se ainda pretendem utilizar até aos 17 minutos. Era só mesmo para dar nota do seguinte. Os médicos do Hospital de Setúbal não podem dar mais horas extraordinárias. Estamos a falar de médicos que a meio do ano já têm 400 e 500 horas que não devem ter. Qualquer juiz, caso haja um erro médico, rapidamente demonstra que o erro, seguros não pagam. E por isso, enfim, é só um pequeno parênteses, esta enormidade de se assumir que é possível pagar, do Governo não cumprir aquilo que são os tempos máximos de trabalho extraordinário, 500 horas, a pagarem 500 horas de uma forma diferente. Portanto, estamos a falar aqui, não é possível mais trabalho, 8 milhões de horas extraordinárias o ano passado, não é possível. 140 milhões de horas em prestadores de serviços, não é possível. E, portanto, vamos negociar, estamos totalmente disponíveis para que isso possa acontecer, porque quando se diz, contratamos 10 médicos, neste momento estão 2, uma já era prestador de serviço, e durante estes dias já saíram mais 5, não é possível pensar que isso, dizendo isso, que o problema se resolve. O problema da propaganda, quando se confronta com os factos, é uma chatice, os factos ganham sempre. E, portanto, o meu apelo é junto de todos os senhores deputados que fiscalizam o Governo, para ver se, em relação à saúde e ao Serviço Nacional de Saúde, se
se pode haver um investimento sério, porque nós já sabemos que os anúncios de 700 milhões de euros e as cativações e aquilo que é executado, mas sabemos o seguinte, no princípio do ano, os hospitais já sabem que o orçamento não chega até outubro, é sempre preciso depois, enfim, os seus suplementos. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa atenção. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Noel Carrilho, da Federação Nacional dos Médicos. Bom dia. O meu agradecimento também por esta oportunidade de virmos aqui esclarecer alguns assuntos que são de extrema importância para a nossa Federação e o cumprimento a todos os presentes na sala e por videoconferência. Efetivamente, a situação de Setúbal, e isso é importante que fique aqui bem esclarecido, está longe de ser ímpar a nível nacional. A insuficiência de recursos, a incapacidade de cumprir com o compromisso assistencial, com os recursos existentes nos vários serviços do Serviço Nacional de Saúde, é uma realidade transversal. Laborar no limite da capacidade e mesmo assim não ter possibilidade de cumprir com aquilo que devia ser a assistência devida aos doentes do Serviço Nacional de Saúde é já tomado como normal e não deveria ser. E, portanto, esta é só uma ponta de um iceberg enorme e é só a demonstração de como vão as coisas no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que nós exigimos desde há largos anos, e isto precede bastante a pandemia, isto não é uma realidade criada pela pandemia, é um assunto que a precede e terá sido talvez agravado com a pandemia, é necessário investimento em recursos humanos, em estrutura, em recursos técnicos, e o que pode verificar quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde é que há degradação em todos estes níveis. Independentemente daquilo que venham a ser, que é a publicidade e por vezes até propaganda em relação a este assunto, quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde vê um Serviço Nacional de Saúde em degradação constante, em declínio. Isso é refletido nas listas de espera enormes que temos, quer para exames complementares de diagnóstico, quer para consultas, quer para procedimentos cirúrgicos, é refletido na dificuldade de ter um médico de família. Infelizmente, podemos constatar um crescendo de portugueses sem médico de família e houvessem iniciativa por parte do Governo e poderia não ser assim e portanto é uma realidade que só se pode reverter com investimento, e nós aqui gostaríamos de falar na questão do investimento do recursos humanos, não desvalorizando todas as carreiras da saúde e até aquelas que não existem e que deveriam existir. Nós gostaríamos aqui de realçar a problemática da carreira médica, porque tal como foi aqui, nós também ouvimos essas afirmações da administração do Hospital de Setúbal, pode haver autonomia, pode haver autorização de contratar médicos, mas com as condições atuais que são oferecidas aos médicos, não se conseguem contratar médicos. Isto é uma realidade que é inultrapassável e, portanto, não é com medidas, não é encenando medidas que se vai conseguir trazer estes médicos que existem, e essa é algo, é uma falácia que há aqui que combater. Há médicos para serem contratados para o Serviço Nacional de Saúde, só que não são atraídos. Todos os anos há centenas de médicos que não são contratados para o Serviço Nacional de Saúde, tendo eles vontade de o integrar e cujas condições são um verdadeiro convite para que o abandonem. Nós temos aqui o exemplo dos médicos de família na região de Lisboa e Val do Tejo, com uma percentagem altíssima de não ocupação, e esses médicos existem, esses médicos não foram inventados. O número de vagas que foi aberto corresponde ao número de recém-especialistas que saíram. E, portanto, há aqui medidas que poderiam ser tomadas, efetivas, e que poderiam trazer estes médicos para o Serviço Nacional de Saúde, mas que não são tomadas. E respondendo ao Sr. Deputado do PS, que falou aqui em fidelização de médicos internos, é preciso esclarecer, primeiro, que os médicos são formados pelo Serviço Nacional de Saúde, é preciso reforçar, ou preciso acrescentar, pelos seus colegas e de forma graciosa. Segundo, que são formados e a formação que têm
é paga, é retribuída em excesso durante a sua formação, porque os médicos internos são um dos sustentáculos do Serviço Nacional de Saúde e realizam milhões de atos médicos no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, nada lhes é devido, a não ser uma dívida de gratidão com o Serviço Nacional de Saúde, que estes gostariam de pagar, efetivamente. Mas com as condições que lhes são oferecidas depois de terminarem o internato, obviamente que o que recebem é um convite para que o abandonem, e é uma pena. Também na questão do aumento do número de vagas, sobre os quais eu não gostaria de me prolongar demasiado, mas é preciso perceber uma coisa. O gargalo para que um doente tenha o seu médico de família, tenha o seu urologista, o cardiologista ou o cirurgião-geral, não se encontra na formação. Nós já temos milhares de médicos formados, repito, milhares, que não conseguem ter uma especialidade, que não têm acesso a uma especialidade. E porquê é que não têm acesso a uma especialidade? Porque há falta de capacidade do Serviço Nacional de Saúde para formar mais. Se não há médicos no Serviço Nacional de Saúde, se, como aqui foi afirmado, em várias instituições mais de metade da produção cirúrgica é desviada para o privado, como é que é possível formar mais internos no Serviço Nacional de Saúde desta maneira? E como é que se pode julgar que é abrir mais faculdades, que se vai resolver o problema? Pois nós, nessa circunstância de médicos formados, já temos milhares de médicos, é acrescentar mais médicos que vamos resolver o problema? Nós não somos opostos a que se abram todas as faculdades que queiram abrir, se querem dar a oportunidade a jovens que têm 100 mil euros para pagar o curso de medicina, que o possam realizar esse sonho, tudo bem, se isso é dado como uma prioridade para o Governo, não somos opostos a isso por princípio, mas não vamos querer vender a ideia de que é esse o problema que impede que hajam médicos para os portugueses, porque não é esse o problema. Nessa circunstância já se encontram milhares de médicos e não estão a acrescentar nada ao Serviço Nacional de Saúde. Quanto ao comentário em relação ao papel pseudo-sindical da Ordem, eu penso que é bem conhecido que não é esse o seu papel, mas eu não gostaria de deixar de dar aqui uma palavra quanto àquilo que, penso eu, representará e que justificará, em parte, aquilo que tem sido a fraca vontade deste Governo de negociar com os sindicatos, quando propõe, numa alteração do funcionamento da Ordem, que um ex-sindicalista não possa pertencer à Ordem. Portanto, um sindicalista tem que ficar 4 anos num período de nojo, dando a ideia de que um cidadão sindicalista, e atenção, que não há nenhuma outra limitação. E digo isto apenas em resposta, não tem a ver com o tema, em resposta ao senhor deputado, não há nenhuma outra limitação que seja estabelecida, nem nenhum antecedente político, nem criminal. O único empecilho para se poder fazer parte da Ordem, que é um gesto de participação cívica e de responsabilidade profissional, é devido a um antecedente sindical, e, portanto, isto diz muito sobre o que o PS, a posição e a opinião que o PS terá em relação àquilo que é o papel dos sindicatos na sociedade, e talvez isto justifique a dificuldade que nós temos de reunir com este Ministério de forma séria. E desculpem-me esta parte, mas o comentário da Ordem leva-me a isso. Em relação, e penso que esta é a pergunta importante que fica aqui no ar, como atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Este problema não é novo e, portanto, as sugestões dos sindicatos não são novas. Nós temos aqui um caderno reivindicativo, que é de 8 de janeiro de 2020, que foi apresentado ao Ministério. Trouxe o de 2020 como podia ter trazido o de 2018, porque é exatamente igual. O que vem demonstrar que não houve nenhuma tentativa, este Governo não se mobilizou 1 milímetro, e estou disposto a quem me possa provar o contrário, 1 milímetro para criar condições para atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Não foi feito o mínimo esforço. Renegociação da carreira médica e das grelhas salariais. Não foi feito. Tabela de valorização do trabalho efetuado em serviço de urgência, não foi feito. Temos aqui uma proposta, que é uma proposta que é apresentada neste Orçamento de Estado, que é... nós não podemos considerá-la, não há outra palavra para descrevê-la que não seja um logro, porque propõe a um médico que, para se aproximar dos valores que são oferidos pelos médicos pagos nas empresas de trabalho temporário,
realize 500 horas extraordinárias. Isto por parte do Ministério que se diz da Saúde, por parte de um Governo, propor que isto seja uma realidade, 500 horas extraordinárias a partir de... É realmente ofensivo e, portanto, não são propostas para levar a sério, só podemos considerar que isto não passa de uma encenação, porque ninguém é tonto de aceitar estas propostas, mais ainda sabendo que pode, na primeira hora, vir a oferir mais que isso numa empresa de trabalho extraordinário e, portanto... Podemos aqui concluir que aquilo que seria o propósito e que viria, talvez, diminuir o problema desta necessidade de utilizar terafeiros para o Serviço Nacional de Saúde, podemos aqui dizer com toda a certeza que esta medida não será eficaz para isso e, portanto, nem podemos acreditar que o Governo acredita que possa ser eficaz. A questão é essa, não é? E, portanto, se houvesse aqui algum laivo de que pudesse haver aqui algum engano, alguma boa-fé neste sentido, mas não nos quer fazer crer que possa ser possível haver um engano por tão larga margem. Redução do tempo normal de trabalho no serviço de urgência das 18 para as 12 horas. Tivemos medidas nesse sentido, de forma responsável, de forma fracionada, e não foi possível. Parece um contraditório? Parece, mas não é, porque obviamente que primeiro o Serviço Nacional de Saúde não funciona só de urgência e muito daquilo que é o fluxo ao serviço de urgência resulta das outras portas do Serviço Nacional de Saúde não estarem abertas, de não haver uma consulta a tempo, de não haver acesso ao médico de família e, portanto, criar condições para que também o trabalho não urgente se realize no Serviço Nacional de Saúde é essencial, sem contar que se há ofertas que não têm este tipo de trabalho intensamente desgastante fora do Serviço Nacional de Saúde, é óbvio que vão ser preferidas essas propostas. Redimensionamento da lista de utentes dos médicos de família. Nada foi feito. Há uma proposta de que se começar a pensar nisso a partir dos 99% de portugueses com médico de família. Eu deixo aqui o desafio para descobrirem um país no mundo em que isso aconteça. No planeta Terra, 99% de médicos de utentes com médico de família. E, portanto, mais uma vez, só podemos classificar isto como uma encenação, porque são propostos critérios impossíveis para a resolução para se pensar na resolução dos problemas. Estatuto de desgaste rápido, risco e penosidade acrescidos. Os médicos não pedem prémios para o Covid. Nunca pediram, os sindicatos nunca se chegaram à frente para solicitá-lo. Solicitam uma valorização do desgaste e da penosidade do trabalho médico, integrados na carreira médica, e esta simulação de prémios e simulação de suplementos que houve para o Covid não são algo que nos agrade. Consagração no acordo coletivo de trabalho do direito a 2 dias de descanso semanal e o descanso compensatório do decorrente do trabalho médico realizado em qualquer um destes 2 dias. Não foi aceito. Tenho aqui mais 12 pontos, nenhum dos quais foi sequer debatido. E, portanto, quando falamos aqui de esforço para trazer médicos para o Serviço Nacional de Saúde, quando os representantes dos médicos trazem aquilo que poderiam ser as condições que poderiam fazer os médicos retornar e nenhum dos pontos é tomado em consideração, nós só podemos só podemos chegar à conclusão que este interesse não é real, porque se este interesse fosse real já teríamos sido chamados para uma mesa de negociação séria, formal, para resolvermos estes problemas e teremos com certeza situações como a de Setúbal a multiplicar-se, a manter-se esta circunstância. Portanto, as nossas propostas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, para trazer médicos para o Serviço Nacional de Saúde, estão em cima da mesa. Somos sindicatos, e aqui uso o plural porque sei que também essa é a posição de sindicato independente de negociação. Esperamos ser chamados para uma negociação séria em relação a estas questões. Em relação às medidas do Orçamento de Estado, porque é tempo de falar nelas. Para além desta questão das horas extraordinárias, que nem merece mais palavras, isto é algo de inominável, para fazer este tipo de propostas, mais valia nem propor nada, porque isto só vai, e nós diariamente recebemos esse feedback dos colegas, dizer, mas para me virem fazer este tipo de propostas só me faz fazer vontade de sair do Serviço Nacional de Saúde. Essa é que é a verdade, e há médicos que estão no limiar, e há milhares de médicos que estão no limiar de sair do Serviço Nacional de Saúde, e quando ouvem uma proposta destas, sentem-se de tal modo despeitados que saem mesmo.
porque isto é ofensivo, este tipo de tentar vender este tipo de solução como uma solução para os médicos realmente é bastante lamentável. Em relação à dedicação exclusiva, que seria aqui uma questão bastante importante, a Federação Nacional dos Médicos exige a dedicação exclusiva há muito tempo, isto faz parte do seu caderno reivindicativo, com condições, obviamente, que seja voluntária, que seja devidamente majorada, e nós não sabemos qual é que é a majoração que é aqui proposta, que seria importante. Fala-se de dedicação plena, que não sabemos o que é, fala-se de uma majoração que não sabemos qual seja, e um critério importantíssimo, tem que ser para todos os médicos, se queremos que seja eficaz. Se temos uma proposta que vai incidir sobre uma percentagem ínfima dos médicos do Serviço Nacional de Saúde, qual é que se espera que vai ser o impacto? Nós não desmentimos e não desconsideramos a importância da dedicação exclusiva, que nós preferimos chamar-lhe assim, para os cargos de chefia, mas não pode ser unicamente. Então, mas os recém-especialistas, com esta proposta, o que é que está a ser oferecido a um recém-especialista que não está a ocupar uma vaga? Absolutamente nada. Fala-se aqui em dedicação exclusiva para os CRIs. A dedicação exclusiva para os CRIs, primeiro, já estava definida na lei, e segundo, representa uma infinitésima parte do Serviço Nacional de Saúde. É preciso desmascarar que esta medida vai ter um impacto nulo na capacidade de atração de médicos para o Serviço Nacional de Saúde. E cá estamos nós para cumprir esse papel e para denunciar esta encenação que foi aqui criada em volta destas medidas, como sendo medidas salvadoras para a situação dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, e que nós queremos aqui afirmar de viva voz que não terão nenhum impacto na capacidade de atração dos médicos para o Serviço Nacional de Saúde, ou até algumas destas medidas, um impacto deletério, negativo, nessa capacidade, nessa possibilidade. Não queria deixar aqui, por último, de fazer um comentário em relação a este, que é mais um exemplo prático deste tipo de atuação, que é esta proposta de 10 médicos para um hospital do tamanho de Setúbal. Quer dizer, isto é como tentar resolver uma hemorragia com penso rápido. Não pode ser crível que depois da situação que é aqui demonstrada, da situação de completa falência, que se vá propor com 10 médicos que tenha alguma relevância neste panorama. Obrigado mais uma vez a todos. Muito obrigado. Passamos então agora para a segunda ronda. Temos já aqui as inscrições dos grupos parlamentares e começava pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, 1 minuto. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, 1 minuto, de facto. Muito rapidamente. Bom, então, pelo que percebemos, a fidelização, na vossa opinião, se a questão dos 10 médicos não são suficientes, 10 médicos não são suficientes, mas teremos a certeza que se abrirmos mais vagas, teremos esses médicos no mercado disponíveis para irem trabalhar para fazer aquilo que é evidente e que já vocês aqui relataram e que nós também temos conhecimento e que é um facto, é que os profissionais da saúde estão esgotados, estão subcarregados com trabalho, e essa é uma preocupação que nos devemos atender para salvaguardar a qualidade do serviço. E as questões que vocês referiram, nesse aspecto estamos em absoluta consonância. Agora, vai abrir este concurso para 10 médicos. Temos a certeza que estas vagas vão ser preenchidas? Não sei se temos. Se abrirmos mais vagas para trabalhar para o Hospital de Setúbal, essas vagas vão ser preenchidas? Talvez não sejam, não sabemos. Mas já percebemos também uma coisa, na vossa opinião, a questão da fidelização não é uma solução. Aquilo que procurávamos no início era também perceber que soluções é que podemos ter para resolver estes problemas, mas sendo assim, a questão das vagas de especialidade, qual é que é, já agora permita-me, qual é a vossa opinião relativamente ao facto de todos os anos os serviços hospitalares definirem vagas de especialidade que são num determinado valor e depois a Ordem dos Médicos dar menos unidades formativas a cada uma dessas entidades, o que faz com que não tenhamos médicos a ser formados ao nível da especialidade, de acordo com aquilo que são as possibilidades do sistema hospitalar. Porque, de facto, a situação que temos de médicos que depois acabam primeiro, que depois se tornam médicos indiferenciados, também não satisfaz ninguém e não resolve os nossos problemas. Teria aqui mais umas questões, mas sendo assim, obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Passo então agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, 1 minuto igualmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer muitos esclarecimentos aqui dados
Eu creio que as principais perguntas que aqui estão colocadas, e até mesmo por parte da bancada do Partido Socialista, têm uma resposta que continua por ser dada, que é onde é que está a Sra. Ministra da Saúde. Não foi a Sra. Ministra da Saúde que fez o trabalho do Sr. Almirante Gouveia de Melo, não foi a Sra. Ministra da Saúde que fez o hospital todos os profissionais de saúde no tempo de pandemia, portanto, ela tem que tomar decisões e decisões não são tomadas. E a questão aqui reporta-se algo muito simples, até nas próprias reuniões que devia ter com os sindicatos, a Sra. Ministra da Saúde não aparece. Reúnem provavelmente com o futuro Ministro da Saúde, se calhar, aproveitem enquanto ele ainda é Secretário de Estado, quando fosse cá não reúnem com ele, mas a verdade é que a Sra. Ministra da Saúde não tem que vestir a bata, mas acima de tudo também não tem que achar que pode ter uma certa ideia de usar como trabalho, como orgulho, o trabalho dos outros, porque o seu trabalho é tomar decisões. A decisão que foi tomada para o Hospital de Setúbal é curta e coloca em causa, como foi dito aqui, todo o sistema que está à volta, porque subcarrega centros de saúde, subcarrega outros hospitais e, portanto, a Sra. Ministra da Saúde, como disse aqui no Parlamento há uns dias, quando decidiu sobre esta matéria, para terminar, Sr. Presidente, é preciso tomar decisões. Pois é. Onde é que está a Sra. Ministra da Saúde? Se isto é uma guerra, e ainda é, de certa forma, a Sra. Ministra da Saúde está desaparecida em combate. E os senhores não têm explicação. Eu peço que já agora transmitam isto, porque ninguém sabe onde é que a Sra. Ministra está. A bancada do Partido Socialista, se calhar, consegue nos ajudar. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer as respostas e os esclarecimentos da FNAM e do CIM e, como esta segunda ronda tem apenas 1 minuto, a pergunta será também rápida. Nós, efetivamente, estamos confrontados com uma situação que é estrutural no Serviço Nacional de Saúde e que é transversal no Serviço Nacional de Saúde e que não se vai resolver com um anúncio de 10 médicos ali e meia dúzia de médicos acolá, como já percebemos. E por isso, e tendo em conta que a FNAM e o CIM, enquanto estruturas representativas dos trabalhadores médicos, têm efetivamente propostas, eu realmente gostava de perceber, quais têm sido as desculpas por parte do Ministério da Saúde para não reunir durante tanto tempo. E agora, eu gostava de saber quais são as desculpas que o Ministério da Saúde tem dado para não reunir durante tanto tempo e para além disso, perceber que respostas é que foram dadas depois de anunciada a greve, que já foi anunciada, e, mais do que isso, que compromissos é que têm sido estabelecidos, porque também reunir por reunir não vale a pena fazer perder tempo parte a parte. É preciso reunir para ter alguns compromissos, chegar a algumas conclusões e a algumas propostas. Por isso gostava de saber também que compromissos é que têm sido estabelecidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não vir inconveniente, mais uma vez, sendo agora o Grupo Parlamentar do PCP, de eu poder fazer a intervenção. Muito obrigada. Eu queria, neste minuto, por um lado, creio que nesta audição ficou muito claro um conjunto de reivindicações por parte dos médicos que não têm sido dado de respostas. Bem sabemos que os problemas que afetam o Serviço Nacional de Saúde e que afetam os profissionais de saúde não são de hoje e os problemas de facto resultam do desinvestimento, resultam das opções de política de direita e todos também sabemos que o ataque aos profissionais de saúde é uma forma também de contribuir para, um ataque ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, as questões dos profissionais são estratégicas e já veio aqui exemplos de que, não havendo no público, são transferidos para os grupos privados e isso é o que os grupos privados também asseiam. Eu, nesta ronda, só para terminar, creio que, de facto, as questões que foram já colocadas das carreiras, das remunerações, a dedicação exclusiva, a garantia de condições de trabalho, são absolutamente estratégicas. É esta a resposta que é necessária, é esta a resposta que não tem sido dada e que faz falta e que o Governo não tem tido a disponibilidade, de facto, para tomar medidas para assegurar, de facto, este processo negocial que é necessário com os sindicatos e para valorizar, neste caso concreto, os médicos, para que possam tomar a opção que, efetivamente, desempenhar funções no Serviço Nacional de Saúde. Bom, também me estendi um pouco. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Miguel Arrobas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas num minuto, enfim, agradecer os esclarecimentos que nos foram dados com muita clareza. Agradecer também aqui essa enumeração de vários pontos
que nos foram também aqui enunciados, mas também perguntar o que é que falta para ter do Governo pelo menos alguma resposta. E disse que tinha aí 12 pontos, enfim, ou vários pontos. O que é que falta ao Governo para poder, pelo menos, responder a alguns? Ou seja, se fecha totalmente e nada diz. Se vai havendo boas notícias no setor da saúde, enfim, ontem o concurso público é um sinónimo, pode ser um sinónimo claro, mas que respostas é que o Governo dá para este tempo que irá decorrer entre a conclusão da obra, enfim, entre todo o procedimento e depois a conclusão da obra, que respostas pode dar o Governo, ou que tem dado o Governo neste assunto. Ontem saiu ainda também uma notícia no Jornal Notícias que dizia que o Dr. Nuno Fachada, que ainda ouvimos na semana passada, que referia e tendo tido conhecimento de que estavam a ser contratados médicos para o Hospital de Setúbal. Pergunto, não são com certeza os tais 10 que foram referidos pelo Governo, serão outros? Que conhecimento é que têm disso e o que é que nos podem ajudar neste problema? Obrigado. Muito obrigada. Não tenho mais pedido de uso da palavra, portanto passo então agora aos nossos convidados. 5 minutos para cada um, que é o tempo correspondente às intervenções dos grupos parlamentares. E passo então a palavra à doutora Maria João Tiago, do Sindicato Independente. Bom dia a todos. Agradecer nos terem recebido e reiterar que a senhora Ministra realmente não tem reunido connosco. Temos tido conversas agradáveis com o Dr. Salles, mas não são solução. O que nós precisamos é de iniciar uma mesa negocial para realmente resolver algum destes problemas. Perguntou o Sr. Deputado que medidas é que nós temos. A primeira medida fundamental é ouvir os médicos, reunir e iniciar uma mesa negocial com os médicos. O problema não é a falta de médicos, somos o terceiro país da OCDE com maior número de médicos. O problema é a capacidade que tem havido por parte do Governo de fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde. Ainda agora houve uma saída de vários especialistas que acabaram o internato e que não ficaram no Serviço Nacional de Saúde e que muita falta nos fazem. A segunda medida fundamental, e que teremos que falar nelas, são as tabelas salariais. É inadmissível que um médico em 35 horas leve para casa líquidos 1.100 euros e com 40 horas, que é a única profissão, que leve para casa cerca de 1.700 euros. Estamos, por exemplo, a falar numa região de Lisboa ou metropolitana em que as rendas são elevadas e é impossível estabelecer médicos na cidade, na capital de Lisboa, por exemplo, que seria sempre apetecível. Depois também teremos que falar de condições de trabalho e condições passam por várias situações. Temos as condições físicas, não sei se os senhores deputados sabem, mas os colegas de Setúbal, quando estão de serviço de urgência, descansam no chão, em colchões, numa casa de arrumos. Não são condições. Não temos infraestruturas informáticas, muitos problemas, muitas vezes não temos coisas tão básicas como ar-condicionado. Trabalhamos em condições de temperaturas de 30 e tal graus, obviamente que isto não é apetecível. Por isso, isto são medidas muito concretas. Para resolvermos a questão da grelha salarial, teremos que ter uma mesa negocial, teremos que nos sentar com o Ministério da Saúde, teremos que nos sentar com o Ministério das Finanças, porque só assim é que poderemos resolver realmente o problema. Será desta forma, através da melhoria das condições salariais, que de certeza vamos fixar os médicos no nosso Serviço Nacional de Saúde, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver investigação, que lhe permitem ter uma coisa tão simples como tempo para orientar os colegas e dar formação. Não adianta só abrir várias vagas para dar formação. É preciso disponibilidade de quem está, é preciso termos assistentes graduados séniores, é preciso termos assistentes graduados para toda a hierarquia e formação funcionar e para termos o que é apanágio dos nossos médicos, formação de qualidade, que é a razão porque países como a Inglaterra, a Irlanda, vêm buscar médicos cuja base salarial são
e líquidos 5.100 euros por 40 horas, com 32 dias de férias, com 8 horas dentro do ordenado, para desenvolvimento profissional, com 8 dias para formação e que lhes dão tempo para terem internos. Enquanto não melhorarmos a grelha salarial, este problema irá sempre colocar e não adianta amarrar ou obrigar os médicos a ficar no Serviço Nacional de Saúde sem resolvermos esta questão fundamental. Muito obrigada. Numa palavra, contratação coletiva, está na Constituição, está nos programas dos governos de todos os partidos, contratação coletiva, mesa negocial. Os sindicatos médicos estão disponíveis para isso. Não podem sequer, têm tido a responsabilidade de não alimentar derivas populistas que ocorrem nesta matéria e em relação à Ordem dos Médicos. Quem estabelece as vagas é a CSS. Quem estabelece as vagas é a CSS. E se verificar, se fizer uma pergunta, as vagas disponibilizadas pela Ordem dos Médicos, que têm vindo a crescer paulatinamente, são superiores àquelas. A CSS ainda põe menos. A CSS ainda põe menos. Não são dados objetivos, eu posso lhes transmitir. E, portanto, para resolver isso, é claro que há especialidades que eu, sinceramente, acho que poderia haver um esforço maior. E digo, e cito aqui para os meus colegas, dermatologia, otorrinolaringologia e outras que eu posso expressar. Mas, por favor, nós não queremos. Isto não é uma formação de anfiteatro. Precisamos ter pessoas que saibam ensinar, pessoas que tenham tempo para ensinar, prática de bloco. Se não há anestesistas, se não contratam anestesistas, se não contratam. Portanto, tem de se apoiar os orientadores de formação. E por isso tem de ser com investimento, não pode ser com retórica. E o meu ponto é esse. Não evitem a retórica. A retórica, visitando os hospitais, teremos todo o gosto de acompanhá-lo, sem verificará que a situação que lhe é transmitida pelos serviços do Ministério da Saúde não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver com a realidade. Portanto, ontem Castelo Branco. Portanto, só mesmo para terminar, o nosso apelo é tão simplesmente este. Respeitem os médicos. Respeitem os médicos. E quando dizem que não são elegíveis para os órgãos das associações públicas, profissionais, os profissionais que têm a atitude cívica e responsável e que consta na Constituição de serem dirigentes sindicais, de não poderem concorrer durante 4 anos para a Ordem dos Médicos. Isso nem aconteceu com qualquer membro do Governo em empresas tuteladas e, portanto, o meu apelo também, termino com isso, por favor, respeitem a liberdade e respeitem os sindicatos que muito dificilmente foram conquistados com o 25 de Abril. O 25 de Abril também foi feito isso e também a minha homenagem a todos aqueles que sindicalistas contribuíram para que houvesse sindicatos, que está na Constituição. Portanto, isto é um desrespeito à atividade sindical, é um desrespeito à liberdade individual. Muito obrigado. Peço desculpa por ter emoção. Muito obrigada. Muito obrigada. O Dr. Noel Carrilho, pela Federação Nacional dos Médicos. Eu peço que criemos as condições para ouvir o Dr. Noel Carrilho. Muito obrigada. Um minuto antes de passar a palavra ao Dr. João Proença, só para dizer aqui duas pequenas coisas. Primeiro, que a FNAM, isto em termos da capacidade de formação de médicos especialistas, não encontrarão uma federação, não encontrarão uma organização que seja tão exigente na necessidade de aproveitar todos os recursos que nós temos para formar médicos especialistas. Faz parte das nossas exigências e portanto, nessa circunstância, nessa exigência, compartilhamos, sendo certo que, infelizmente, a necessidade formativa não é proporcional à capacidade formativa. Uma coisa é a necessidade, efetivamente há muita necessidade nos serviços, a capacidade nem tanta, e já foram aqui bem explicitados os problemas, a falta de médicos, a decapitação da carreira médica com a falta de concursos para assistentes graduados séniores, vem levar a este efeito de bola de neve de menos médicos no Serviço Nacional de Saúde, menos atividade no Serviço Nacional de Saúde, menos capacidade de formar novos médicos. Isto é um problema real.
Quanto à questão de trazermos aqui, de trazermos não só problemas e trazer soluções, eu tenho aqui uma página inteira de soluções que li e que, efetivamente, para nenhum destes problemas, nós que conhecemos os médicos e que sabemos o que os médicos precisam para ficar no Serviço Nacional de Saúde, somos completamente ignorados. Somos recebidos pelo Sr. Secretário de Estado para umas conversas agradáveis? Somos sim, mas não é de conversas, nós não precisamos de conversar para o Ministério. Precisamos de mesas formais para renegociação do acordo coletivo de trabalho nestes pontos que estão aqui estabelecidos. Não é preciso inventar a roda, sabe-se perfeitamente, nós sabemos o que é que os médicos precisam. Ouçam os sindicatos médicos que poderão perfeitamente ter a possibilidade de voltar a ter médicos, de voltar a atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Eu só queria acrescentar aqui algo que é importante. Eu, quando fui presidente da Federação Nacional dos Médicos em 2018, 2019, assinamos com a senhora Ministra atual assinamos um papel que era das 150 horas extraordinárias, que era o máximo. Até hoje, essa assinatura não foi enviada para o Diário da República. Portanto, há situações aqui que nós não podemos aceitar que possam continuar. Depois há outro lado que vos queria dizer. O problema das urgências que nos preocupa. Porquê que há esta pleta de urgências? Porque os cuidados primários de saúde não respondem. O que é que nós propusemos? Que fosse alterada a forma da quantidade de número de utentes por unidades ponderadas para cada médico de serviço dos públicos de saúde, médicos de medicina geral e familiar, que fosse reduzida. Porque o que deve acontecer, e para permitir que eles depois tenham capacidade de ver os agudos. Não fazendo isto, não houve alteração deste tipo. Não se contratar mais gente para os cuidados primários de saúde, nem para os hospitalares, tem que ser com valorização da carreira, que os concursos se realizem a tempo, que as remunerações sejam totalmente diferentes. E o problema da urgência, nós aqui exigimos e já aceitamos e já fizemos acordos de empresa com a gestão privada sobre as equipas dedicadas à urgência. Não se pode manter as empresas que pagam de forma diferente às pessoas que trabalham no Hospital de Setúbal, do Egas de Muniz, do Santa Maria. Não se pode manter esta situação. Isto é destruição dos serviços públicos de saúde. As pessoas até têm medo de ir aos serviços públicos de saúde, às urgências. Portanto, isto é possível. Nós propusemos equipas dedicadas ao serviço de urgência que nunca foi contemplado em nenhuma mesa negocial. Não havendo mesas negociais, nem com atas, nem com resolução de problemas, mesmo com uma ata assinada depois no Senhor da República, permite que nós desconfiamos cada vez mais disto, mas só para vos dizer uma coisa, sem internos os serviços públicos de saúde acabam. E cada vez temos menos internos, cada vez temos menos formação, porque são eles que nos vão substituir e nós não somos médicos eternos porque temos a nossa longevidade. E é muito importante vocês entenderem isto, sobretudo o grupo parlamentar do Partido Socialista. Se 80% da cirurgia programada do Hospital Egas de Muniz e do Hospital do HGO, que é o Hospital da Almada, vão para os privados com cheques ou vão para a Clínica de Samos ou a Eclisa, algo que está mal na organização dos nossos serviços hospitalares. Portanto, se investirem, se pagarem melhor com medicação exclusiva, é evidente que isto é possível. Sem o fazerem, isto não vai ser resolvido. E, portanto, depois não digam que não foram avisados e que o problema não foi resolvido. Disse. Muito obrigada. Eu queria agradecer a presença do Sindicato Independente dos Médicos, da Federação Nacional dos Médicos. Damos por concluída esta nossa audição. Eu peço aos senhores deputados que aguardem depois só um pouco enquanto fazemos aqui a transição para a segunda parte da nossa reunião.